Programa Thaís Venâncio. Oferecimento Inês, aluguel de consultórios médicos com a melhor estrutura para o seu paciente. E Personal Print, comunicação visual em tecido, painéis para festas infantis e eventos corporativos. Organização. Essa é a palavra-chave para deixar a nossa mente mais tranquila, nossa casa arrumada e para que tudo funcione melhor. Por isso, hoje nós vamos falar sobre como organizar os brinquedos dos seus filhos. Quando eu cheguei aqui nessa varanda, eu vi tudo organizado nos seus lugares e até pensei assim, nossa, foi fácil fazer essa arrumação. Pois é. Não é uma tarefa fácil, você que tem filhos, assim como eu, também deve ter sentido assim, como que a pessoa fez isso? Por isso eu vim conversar com a personal organizer, Karin Agostinho. Obrigada, por abrir um pouquinho de um espaço do seu trabalho. Você começa por onde? Você começa fazendo um questionário? Sim, quando a pessoa entra em contato com a gente faz esse questionário para entender o que ela quer. Porque às vezes o que é muito para mim é pouco para você e vice-versa. Então, quando alguém vai falar, eu não tenho dinheiro, eu preciso saber o quanto eu não tenho esse dinheiro. E o quanto que a pessoa quer aproveitar o que ela tem em casa, desfazer do que ela acha que não serve mais para nada. E pensar que você fez tudo isso gastando pouco e com itens que você tinha em casa. Exatamente. E nem mesmo imaginava que podia utilizar. Não, tipo, eles mesmo reaproveitaram. Por exemplo, nós tínhamos aqueles porta-retratos, mas eles pintaram, deram uma repaginada e pronto, virou deles. Então, eu realmente acho que é muito válido, assim, que as famílias pensem, né, com carinho, para quem tem filhos, assim, porque realmente eles aproveitam mais o espaço do que simplesmente estarem os brinquedos guardados, assim. Você se surpreendeu com o que a Karin fez? Eu vou te dizer que eu acho que Karin fez milagre aqui nessa casa. Eu com 3 crianças, 3 meninos, 3 crianças pequenas e meninos. Você imagina o desafio, né? Sei bem como é que é isso. Então, é aquela criançada, as coisas todas espalhadas. E aqui era uma varanda meio inutilizada. E aí a Karin, né, propôs esse desafio, vamos fazer uma brinquedoteca, né? No começo, assim, eu acho que eu fiquei um pouco desacreditada, não, claro, pela competência dela, mas ela falou, não, vou aproveitar as coisas que você tem em casa e vou transformar. Existem 5 palavrinhas básicas, né, que é o programa 5S, né, que a gente pode ser o início dessa conversa, que são organização, padronização, limpeza, utilização e disciplina. Exatamente. E aí você precisa entender isso e colocar em prática. Quando a gente começa esse questionário, a gente começa por esse processo da utilização. O que quer manter e o que precisa. E é engraçado demais, Thaís. Quando você começa, o pai faz, vamos ficar? E a criança, não, nem brinco mais. Então esse processo é bacana, porque quando a gente só faz com o pai, com um responsável, não desenvolve, sabe? Depois a criança acaba não se interessando mesmo, que continua os mesmos brinquedos, que ela não se interessa mais. E você se surpreendeu também com os pedidos das crianças? Muito. Porque eles tiveram voz, eles falaram o que eles queriam aqui, né? Sim. O interessante é que foi um momento muito gostoso, porque eles puderam, assim, eu conheço, claro, são meus filhos, mas, assim, coisas que às vezes eles não comentam no dia a dia, então foi um momento, assim, de descoberta também. O que, por exemplo? Por exemplo, elas ficavam todas guardadinhas, né, como toda mamãe gostaria que fosse, dobradinha na gaveta de fantasias, só que com isso eles quase não utilizavam. Então também foi um pedido deles. Mãe, eu quero que coloque mais à vista, porque aí a gente vai poder, né, usar mais. E aí eu estava até comentando que eu odiava esses ganchinhos. Eu falava, não, vai ficar tudo assim. E como que, atendendo ao pedido deles, eles brincam muito mais e eu achei que ficou bonito. Olha só que legal também, esses quadros foram eles que pintaram, né? Todos eles. Eu tenho vários artistas em casa, né, tá gente? Lindo! Nossa! Depois você vai o quê? Para limpeza? Para limpeza. Tanto na limpeza física, de limpar o ambiente mesmo, como na limpeza desses materiais. E o que é importante é que às vezes não serve para essa criança
mas serve para uma outra. E aí também eu tenho um outro papelzinho que a pessoa assina e eu levo esses brinquedos para uma instituição de caridade. Quando eu chego lá, eles recebem, assinam que estão recebendo aquilo e depois eu encaminho uma cópia para ele. Depois que eu fiz a utilização e a limpeza, eu vou para organização. A organização ela entra toda hora, assim, né, nesse processo. Mas agora tem que ser, porque a gente setoriza. Então, o que ficou de Lego, o que ficou de boneco, porque também não é só colocar numa caixa. As crianças sabendo, eu quero brincar de boneco hoje. Pega a caixinha de boneco. Vamos brincar de Lego. Então, o ideal é separar quais são os jogos, quais são os livros, quais são os bonecos, quais são as fantasias. Isso tudo tem que estar bem organizado e separado. Sim, é isso? Sim. Tem uma outra dica também que ela fez com essa questão de organização, que foi assim, você pegou esses puffs, né? Sim. Que antes eles serviam como sapateiras, né? Cada um, e você organizou como? Porque eu precisava de alguma coisa para colocar os brinquedos. E o que acontece? Como era sapateira e ela queria usar o que tinha em casa, a gente conversou e eu tive a ideia de, em vez de ter um gasto com nichos ou com puffs, para isso aqui, eu peguei aqueles, comprei uma sapateira muito mais barato do que seriam os 3 puffs. Os sapatos estão lá dentro e aqui a gente fez tudo separadinho, com caixinhas também organizadoras. Aí virou um puff com jogos, quebra-cabeça. Aqui tem alguns... E sabe o que é o mais bonitinho nesse processo? Quando eles participam, tá vendo? Geralmente a gente tem uma etiquetadora, sai tudo bonitinho, mas fala se isso aqui não fica muito mais lindo. Eles mesmos escreveram. Sim, e eles foram separando o que eles queriam ficar. Então tá tudo aqui. Bom, aí depois desses itens tem a padronização. Quero fazer com que as peças que vão ser colocadas não saiam tanto assim, sejam tão diferentes, é isso? Isso. Na brinquedoteca a gente pode brincar um pouco mais com isso. Então, por exemplo, aqui a gente usou um monte de cestinha, porém usamos um baldinho, né? Porque o lápis, esse aqui eles que escolheram as cestinhas. E ela é toda furadinha. Se eu usasse uma cestinha dessa para os lápis cairiam aqui pelos buraquinhos. Então, a gente usou um baldinho e fica simétrico, porque a brinquedoteca deixa com que isso aconteça no mesmo ambiente. Bom, aí depois disso vem a disciplina, que é manter isso em ordem, porque não pode deixar bagunçado. E você faz um treinamento com todos da casa, inclusive com os funcionários da casa, é isso? Sim, que é importantíssimo. Primeiro, para eles saberem que ela não está ali para poder limpar a bagunça deles. Legal. Então, é tudo um conjunto. Então, logicamente, o menor não vai guardar tudo perfeitinho. Às vezes, ele vai deixar um pouco fora da sacola, vai deixar uma pecinha perdida aí por debaixo do armário. Mas o importante é essa funcionária saber onde que se guarda. Então, ela não vai pegar isso e vai deixar jogado em outro lugar, vai colocar aqui. Vai colocar o lápis na caixinha do giz e vice-versa. Ela mesmo mantém isso aqui. Agora fica aí a super dica, hein? Eles pararam, se diminuíram muito essa coisa de iPad, de celular, de videogame. Porque agora eles gostam de ficar aqui, gostam mais de ler, de pintar, enfim. Então, a também família fica está mais feliz. Com certeza. Eu acho que o pessoal de casa aí vai ficar mais assim, estimulado a organizar a brinquedoteca dos seus filhos. Pode ser pequenininha, pode ser média, pode ser grande. O importante é ter esse carinho e essa organização. Esse desapego, conversa, gente. De repente vocês estão com um monte de coisa que a criança não quer. Karim, obrigada, tá? Obrigada Parabéns pelo seu trabalho, adorei. E eu vou querer mais dicas, pode ser? Pode ser. Você pode? Então pode ser. Mantém aqui no meu canal, no meu blog, você continua me seguindo e me acompanhando, tá? E ainda hoje nós vamos aprender uma receita de espaguete à siciliana com o chefe, o meu amigo Juarez Campos. Vamos ter uma aula sobre a importância dos cuidados com a água para a nossa vida. Como você cuida da água? E a seguir, uma conversa muito importante com a juíza Hermínia Azuri sobre o combate à violência contra a mulher.
Infelizmente, nosso assunto de hoje fala sobre a violência contra a mulher. Muitas mulheres são agredidas por dia em todo o Brasil. E por isso, eu vou conversar com ela que defende a mulher em todos os momentos, que é a doutora Hermínia. Obrigada, doutora Hermínia Azzurri, obrigada pela sua disponibilidade. E eu, como mulher, fico pensando o que faz essas mulheres, o que impede essas mulheres de denunciar? Fiz essa pergunta a mim várias vezes, até que um dia, depois de várias experiências em contato com várias mulheres, eu percebi que existe uma coisa muito comum entre elas, né? A dependência financeira e a dependência afetiva. E quando ela vê que ela tem filhos para criar, aí começa a imaginar, esse é o pai, ou às vezes esse é o padrasto, eu preciso dele para... Eu tenho medo de tomar meus filhos, enfim, esses medos, isso tem que ser vencido. É por isso que nós estamos buscando uma equipe multidisciplinar para mudar esse entendimento. A mulher, ela tem que denunciar, porque se ela não denunciar, nós não vamos agir. E a justiça está agindo, a justiça está do lado da vítima, está do lado daquilo que é justo. E são quantos anos em prol dessa mulher que a senhora está trabalhando? Na verdade, desde quando eu fui convocada praticamente, né, fui chamada para final de 2012. Na verdade, a Lei Maria da Penha, 11.340, é de 2006. Mas a minha luta, eu passei pela vara da infância para entender por que razão as pessoas se reproduzem no futuro como adulto para ser um agressor. A cada dia a senhora vê um caso novo. Ainda esses casos te surpreendem? A cada caso eu fico, por mais que eu tenha visto, convivi com casos assim extraordinariamente terríveis, paradoxal, mas terríveis, como o caso de ver padrasto dando a traficante, uma menor de 13 anos, enfim, casos horríveis que não valem nem... Talvez não valeria a pena, mas o que vale a pena registrar é que todos esses anos, né, todo esse tempo que eu tenho me dedicado, eu tenho estudado sobre a personalidade tanto do agressor quanto da vítima, para você saber o perfil, para você saber também ajudar. Muitas mulheres, ainda com medida protetiva, são mortas pelos seus companheiros. Existe uma falha? O que acontece nesse meio aqui? O que eu considero como falha na Lei Maria da Penha, embora é uma das 3 melhores leis do mundo, reconhecida pela ONU, é que a fiscalização das medidas protetivas deixa a desejar. Porque não está previsto na lei. Como que vai fiscalizar de madrugada dentro de 4 paredes? Você só adentra numa casa, numa residência com autorização judicial. É por isso que nós criamos o botão do pânico, porque ele é o único que podia entrar na madrugada nas 4 paredes e a mulher acionar. O que a mulher tem que fazer, da primeira vez que ela é agredida, ela tem que tomar um passo. Ela dá um passo, né? Em busca da solução, em busca da... É aquilo que eu costumo dizer, eu gosto mais da prevenção do que da repressão. Então, o que tem que ser trabalhado é a prevenção, junto com o executivo, com o legislativo, com o judiciário, mas preocupar com a prevenção. A gente tem que preocupar com o menino na escola. A gente tem que dizer para o menino, para ele ser cidadão, ele tem que conhecer que um lar tem que ser norteado de ser um ninho de amor, né? E eu vejo crianças criadas, quando eu passei pela infância, criadas em lares destroçados, lares de muitas angústias, de muitas brigas, de muitas torturas, e isso a criança naturaliza. E o que a senhora faz esse incentivo assim, para que essas mulheres tenham coragem e denunciem? Porque elas acreditam que esse companheiro vai mudar, porque elas acreditam no amor, acreditam na família, é isso que elas acreditam? Exatamente, esse sonho de acreditar, de dar mais uma oportunidade no príncipe encantado, ou naquele que vai mudar, na oportunidade de mudar. Não, é mais uma chance, é mais outra, até que às vezes a primeira ou a segunda chance já é fatal. Então, o que nós temos incentivado? Denunciar. É a palavra mágica, porque o silêncio é sinônimo da morte. A Justiça pela Paz em Casa foi dado pela ministra Carmen Lúcia para que a gente fizesse mais, intensificasse mais os benefícios das vítimas com relação às medidas protetivas, todas as varas, os juízes, enfim.
para que fosse célere. É um marco durante 3 vezes ao ano, que aí nós temos esse projeto, que foi lançado como uma política pública, o juizado itinerante, onde nós humanizamos aquele local, recebemos as vítimas. Ali ela já tem a equipe multidisciplinar, onde todas aquelas tristezas, aquela baixa estima já vai sendo trabalhada pela equipe. Ela passa pela Polícia Civil, que tem a ocorrência, até chegar até mim, você já sai com a medida protetiva. Doutora Hermínia, obrigada, tá? Nada, querida. Sempre um prazer. Deus abençoe você. Muito obrigada, tá? Nada, Continue com querida. esse trabalho tão bonito que a senhora tem. Muito obrigada. Você procura consultório médico para alugar? No Instituto de Neurociência do Espírito Santo, temos salas de alto padrão, secretárias e infraestrutura completa. O INES é uma clínica médica que está aberta a atender várias especialidades. Aqui você encontra conforto, comodidade e praticidade para atender muito bem o seu paciente. Qual é a sua preocupação com a água que você consome? Bom, e para falar sobre este assunto, eu converso com Almir Bressan, que eu já conheço há alguns anos aqui no estado, ele que já passou pela área da política, né, é biólogo, é apresentador da TV Ambiental e também está mexendo, né, na comunicação ambiental. Isso é muito legal, né, Almir? Acho que isso é interessantíssimo. Olha, né? Para quem entrou na área ambiental como militante, né, ainda na época como estudante de biologia, né, fizemos o primeiro simpósio de ecologia aqui no Espírito Santo em 1976, né? É um prazer para a gente, quer dizer, é completo o trabalho, falar para a comunidade, para a população do modo geral. Bom, nós estamos no mês de comemoração, né, do Dia Mundial da Água. É verdade. O Brasil ainda é um país privilegiado pela abundância da água, mas passamos por situações bem complicadas. Estados que ficaram com racionamento, como São Paulo, o Espírito Santo passou por isso. Hoje a água não está mais assim, não, pode gastar, que temos água à vontade. Não podemos falar mais essa frase? Não podemos falar mais. Quer dizer, apesar de nós temos a maior bacia hidrográfica do planeta, a bacia amazônica, nós temos o maior aquífero, que é o aquífero Guarani, que é um aquífero subterrâneo, de água subterrânea. O Brasil não precisa poupar água, né? Lógico que sim. Quer dizer, a gente teve uma seca monstruosa aqui de 3 anos, então as pessoas viram que não dá para brincar. Só que a população usa mal a água, né? Muito mal. Muito O mal. que a gente faz de errado? Olha, aqui nós somos os consumidores da água que vem lá de cima, das bacias hidrográficas, né? Principalmente das áreas rurais. Então começa por lá. Né? O desmatamento foi muito intenso, a utilização, as áreas da agricultura também precisam ser bem trabalhadas. Hoje já se pensa na proteção do solo, quer dizer, ao invés de fazer aquelas capinas horrorosas que faziam antigamente para ficar a terra lisinha, quer dizer, aquilo era um motivo de enxurradas, de perda de solo, que vai para a calha dos rios, e a dificuldade de infiltração da água no solo para recarregar os aquíferos subterrâneos, né? E aqui a gente usa em abundância, né? Vai tomar banho, fica pensando e tal, embaixo do chuveiro. É verdade. Né? Na época de inverno é porque é uma água quentinha, na época do verão vamos tomar aquela água gelada e gastar água. Então a gente já erra lá na nascente da água. Quando essa água chega na cidade, a gente esbanja essa água. Né? E quando ela vai, né, percorrendo, tem um problema que a população joga resíduos, detritos nessa água também. Isso é um grande problema. Eu acho que esse poderia ser o mote dessa semana da água. Quer dizer, por que você não ligou o seu esgoto à rede de coleta de esgoto? Porque o que acontece? Quer dizer, nós temos... o Estado avançou um pouco, a Grande Vitória avançou bastante com a construção de redes coletoras do esgoto. Porque antigamente se jogava o esgoto dentro da rede pluvial. Agora não, você tem uma rede específica, tubulações, para o esgoto é canalizado diretamente ali, estanque, não mistura com água de chuva, porque aquilo vai para tratamento, numa estação de tratamento. E isso a gente tem hoje na Grande Vitória? Tem, esse não é um atendimento ideal, é 100%, né?
Bom, nós estamos falando aqui num bairro chamado Ilha do Boi. Para quem não mora no Espírito Santo, é um bairro de Vitória, na capital do Espírito Santo, e que ele é um bairro próximo aqui, se você puder vir aqui, olha só, a gente tem o mar muito pertinho, a Baía de Vitória, né? Ali você tem a Terceira Ponte, para o pessoal ficar com vontade de vir aqui passear. E uma tristeza, Thaís, que eu tenho muito grande, é não poder aproveitar a Baía de Vitória como eu gostaria, porque ainda esse esgoto é jogado nesse mar. Por que que isso acontece? Bem, isso daí é uma negligência, as pessoas não veem onde que o esgoto está indo, né? Quer dizer, ali você tem o Canal da Costa, lá embaixo da Terceira Ponte, que é o cartão postal de Vitória, né? Sim. O Canal da Costa, ele faz a drenagem de boa parte do município de Vila Velha, um dos municípios mais antigos do Brasil, né? O berço da civilização aqui do Espírito Santo. Onde começou, né? Onde o Espírito começou. Santo, né? E temos um mosteiro lindo, o Convento da Penha lá, né? Lá no alto. Então, ali ele ainda lança muito esgoto porque não foi tratado os esgotos que foram... O esgoto de Vila Velha. O esgoto de Vila Velha. Cai ali naquela região. Boa parte. O erro que acontece hoje em Vitória é esse, da população, os moradores não ligaram toda a sua rede nessa rede de esgoto para poder centralizar, para ser tratada essa água, é isso? Exatamente, não ligaram o esgoto que sai da sua casa até a rede de esgoto, que ali capta e vai levar para tratamento. Então, quando você usa água e devolve uma água suja, quem vai tratar para você? Os órgãos de saneamento. Aí você tem que pagar uma taxa para isso. Qual é a sua expectativa, Almir? O que a gente pode esperar para isso? Tem que fazer reuso também. Essas empresas podem fazer reuso da água. A água do esgoto de Camburi pode ser utilizada pela empresa, ao invés de ela captar uma parte da água do Rio Santa Maria da Vitória, pode ser até melhorado e reutilizado pela Vale, pela ArcelorMittal, para os seus processos industriais. A gente precisa avançar muito mais rápido nisso. Quer dizer, a sociedade precisa também estar ciente disso e cobrar dos seus representantes. Muito obrigada e sucesso no seu trabalho, né? Eu acho que a sua responsabilidade é fundamental e dividir com a gente também, buscando essa formação aí do cidadão. Obrigada, tá? Obrigado, sempre um prazer. E no próximo bloco nós vamos aprender uma receita de espaguete à siciliana, uma receita deliciosa com o meu amigo, o chefe Juarez Campos. Que tal saborear uma boa massa? Espaguete à siciliana, preparada pelo chefe, né? Pelo meu amigo Juarez Campos. Eu estou aqui na casa do chefe, que tem muitas histórias, que logo eu quero saber dessas histórias. Obrigada! Porque você nos recebe muito bem aqui. E aqui você faz jantares, dá cursos, um pouquinho de tudo. Aqui é um centro gastronômico, né? Tem a biblioteca, tem a videoteca, tem uns 200 DVDs só de cozinha. Nossa! Tem quase 4 mil livros só de cozinha. Nossa. Bom, e aqui já foi a casa dele, mas isso é para outro programa. E aí eu vou fazer uma visita por essa casa, mas hoje a gente vai aprender a fazer um espaguete à siciliana. Existe assim um segredo para eu não errar no preparo da massa? Tem que lavar a massa, tem que escorrer, tem que passar no ar. Primeiro você tem que usar uma massa de boa qualidade, uma massa de grano duro. Eu posso usar uma massa fresca feita em casa? É a melhor de todas. Se souber fazer massa fresca, é a melhor de todas. Mas no caso de restaurante, em casa, mais rápido, você pode usar uma massa de grano duro. Pode ser italiana ou não. Tá? Você hoje não precisa ter massa italiana. No Espírito Santo produz boas massas. Né? Quando a gente vê lá no pacote, tem com ovos, sem ovos. É o que diferencia a massa fresca da massa seca. A massa fresca é porque leva ovo. A massa seca não leva. É muito simples. O cocção, você coloca a água para ferver com bastante sal, de preferência sal grosso. Fala bastante sal, que é quase a água do mar, tá? Tá. Aí você acrescenta a massa quando a água já está fervendo. Espera retomar a fervura, a massa tem que ter bastante água para ela se movimentar. Não confia muito no tempo da embalagem, que está falando de 8 minutos, 2 minutos, porque depende muito de cada fogo. Então você tem que experimentar.
E aí, você, quando ela estiver al dente é resistente à mordida. Você morde e sente que ela está resistente, mas ela não está dura ainda. Aí você estira ela um pouquinho antes do al dente e joga ela no molho. Nunca você pega a massa, bota no prato e bota molho em cima. Você tem que pegar a massa quente, com os poros abertos, e jogar dentro do molho. Para ir com os poros abertos, o molho grudar nela. A gente bota um pouco de azeite. Deixa o azeite aquecer. Isso aqui são esquinhas de filé que eu temperei com um pouquinho de sal, pimenta do reino branca e um pouquinho de alho, uma pastinha de alho. Mas se não quiser colocar o alho, não precisa, só sal e pimenta do reino. Eu vou dar uma selada rápida nesses cubos de carne, como se fosse aquela carnezinha para estrogonofe. Então, olha, o fundamental é essa crostazinha que forma no fundo aqui, porque esse caramelo que forma no fundo é que vai dar sabor. É verdade. Bom, aí vai entrar a cebola, cebola picada. A cebola ela vai soltar esse fundo. Agora vai o alho, sempre a cebola primeiro, o alho depois. Eu já vou colocar o tomate cereja, o molho de tomate de casa normal, azeitonas pretas sempre lavadas, porque elas vêm conservadas em salmoura, e alcaparra sempre lavada, porque vem conservada em salmoura. A gente coloca a massa aqui. Lembrando do detalhe que é a massa que é incorporada ao molho. Exato. E não o contrário. Geralmente em casa a gente põe a massa e depois põe o molho por cima. Quer dizer, tudo errado. Agora a gente vai para a montagem do prato, que tem um segredo. Enrola a massa num garfo. Como se estivesse comendo a massa. Um cara de boca grande. Você vê que a concha está embaixo. Aí você vem aqui, para ela ficar alta assim, ó. Ficar mais bonita. A gente coloca o molho, né? A gente vai colocar o manjericão fresco. Sempre termina a massa com fio de azeite. Não fica legal essa massa? Nossa! Olha, ficou perfeito, ficou bom demais. É muito simples, né? Simples de Congela fazer. bem o molho. Aí eu posso congelar esse molho? Se quiser, pode congelar o molho. Congela muito bem esse molho. Olha, esses detalhes, essas dicas você vai encontrar no meu blog, né? E claro, se inscreve lá no meu canal no YouTube, que aí, Juarez, você vai me dar mais dicas? Claro. Sempre? Sempre. Então, parceiros e Sou amigos. consultor gastronômico agora seu. Amei! Programa Thaís Venâncio. Oferecimento Inês. Aluguel de consultórios médicos com a melhor estrutura para o seu paciente. E Personal Print. Comunicação visual em tecido. Painéis para festas infantis e eventos corporativos.